O templo mais sagrado da Bíblia pode ter sido construído por demônios. Um dos reis mais famosos das Escrituras, Salomão, conhecido por sua sabedoria, riqueza e 1000 esposas, pode ter sido o maior invocador de demônios da história. Na Bíblia, ele é o rei que pede sabedoria a Deus em vez de riquezas, resolve uma disputa de custódia ameaçando cortar um bebê ao meio e supervisiona a construção do primeiro templo. Mas existem outras histórias, judaicas, cristãs e islâmicas, que falam do mesmo rei usando um anel que lhe permite comandar um exército de 72 espíritos, selá-los em um vaso de latão e então usá-los para construir o próprio templo de Deus. Essas histórias estão em um dos manuais de magia mais infames e proibidos já impressos, conhecido como a Chave Menor de Salomão. Ela vem de uma filosofia ocultista do Renascimento. E hoje vamos traçar como um rei bíblico se tornou o padrinho do ocultismo ocidental, e por que seu nome está ligado aos maçons e demônios, e a construção do terceiro templo, e como essa obsessão se refletiu na nossa fome por conhecimento e poder sobre o invisível. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Religion Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde todo domingo exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões do mundo. Hoje temos um episódio fantástico, estou muito feliz por vocês estarem aqui e agradeço muito por clicarem neste vídeo. Toda vez que você apoia um vídeo, toda vez que comenta, curte ou se inscreve, você ajuda o canal a crescer. Você mantém as luzes acesas na tenda. E claro, mantém o fogo aceso aqui no acampamento. A maioria que assiste ao canal não é inscrita, o que às vezes é bom. Temos 50 mil inscritos, mas alcançamos 100 mil visualizações. Fico pensando de onde vêm essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, inscreva-se. Isso ajuda muito o canal a crescer e contribui para pagar talvez o produtor mais caro do mundo. Quero dizer, esse cara Cristos aqui do lado, ele está vivendo uma vida de luxo enquanto eu estou aqui, sabe, ralando, né? Eu preciso de alguns demônios para poder fazer eles produzirem o podcast. Em vez disso, estou com esse demônio na minha frente, Cristos. Como vai? Ótimo, Mark. E você? Hoje não vou te interromper, pois vi um comentário. Como você pode ser tão rude com um colega? Nunca mais ouvirei esse episódio. A pessoa cancelou a inscrição dizendo que fui maldoso com o Cristos. Em defesa deles, eles estavam certos. Eles estavam completamente certos, não é? Meu Deus, eu tentei ser legal com você por 5 minutos inteiros e isso me irritou. Temos um episódio incrível e estou animado para que vocês acompanhem comigo. Este é meio que um gigante, devo dizer. Porque Salomão é, claro, uma figura muito importante. No Antigo Testamento, no Tanakh, na literatura e na religião judaica. Assim como no Islã, Suleimã. E também na filosofia cristã. Quero dizer, sabe, conheci alguns Sauls na minha vida que eram cristãos protestantes. Eles são caras legais, muitos Salomões. E hoje vamos discutir especificamente a ideia da era renascentista de Salomão ser o mestre dos demônios. E como isso se transformou na maçonaria. E a sede de poder e as atuais batalhas geopolíticas para reconstruir o terceiro templo em Israel. Tem de tudo aqui. Antes de tudo, quero dizer algumas coisas. Primeiro, cresci cristão, cresci católico, então esse é basicamente o meu ponto de vista e a minha perspectiva sobre o mundo. E se eu deixar passar alguma coisa sobre, por exemplo, a crença islâmica ou judaica, saiba que essa não é a minha intenção. E já peço desculpas de antemão. Se eu deixar passar ou pular alguma coisa, deixe um comentário. Eu só estou interessado na verdade. Então me avise, e eu corrigirei com prazer. Reconheço que isso não é amplamente aceito na filosofia judaica. A maioria dos judeus, como seu amigo ou o dono da delicatessen, talvez nem conheça essa ideia. Isso surge em textos posteriores, especialmente no Talmud e no folclore judaico, que mencionam a chave menor e o anel de Salomão. Antes de falarmos disso, quem é esse cara? Você provavelmente já sabe, um dos reis bíblicos mais famosos. Ele é literalmente filho de Davi, tipo Davi mesmo, sabe? Davi e Golias. A escultura, Michelangelo, você sabe do que estou falando. E quando Davi morre no século X a.C., Salomão assume o trono e governa Israel. Isso é o que se chama de Era de Ouro, sabe? Na história antiga de Israel. A Bíblia retrata Salomão como um rei excepcionalmente sábio. Ele é conhecido como o Rei Sábio. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, na Bíblia, o Senhor aparece em sonho para Salomão e lhe oferece o que quiser. Quero dizer, é bem parecido com aquelas vibes de gênio da lâmpada. Ele diz, o que você quer é seu. E Salomão literalmente fica ali pensando. E você sabe, a maioria das pessoas teria pedido riqueza. Você sabe, isso é óbvio, poder ou vida longa. Salomão pediu sabedoria. Muito astuto, para governar seu povo com justiça.
E Deus fica tão impressionado com isso, com essa humildade nesse pedido, que concede a Salomão não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra, que ele nem sequer pediu. Salomão se torna o rei mais sábio e rico de sua época. Pelo menos é assim que os escritores bíblicos vão se lembrar dele. Então você chega à história que fez sua reputação. Duas jovens mulheres se apresentam diante de Salomão. Ambas afirmam ser a mãe do mesmo bebê. Naquela época todos eram etnicamente parecidos, então isso foi descartado. Seria fácil se tivesse, por exemplo, uma mulher negra e uma branca. Assim poderíamos tentar adivinhar, mas todos lá pareciam provavelmente pessoas do Oriente Médio. Então ele ficou tipo, tudo bem, como vamos resolver isso? Então ele propõe cortar a criança ao meio e dar uma parte do bebê para cada mulher. Agora, uma das mulheres concorda com isso. Uma solução horrível, mas ela diz, claro, sem problema. A outra implora para Salomão poupar a criança e simplesmente dar para outra mulher. Ela diz, olha, eu amo tanto essa criança, só dê para ela. Prefiro que ele viva a ser cortado ao meio. E Salomão identifica essa mulher como a verdadeira mãe. Hoje em dia, essa história parece meio maluca, mas ela mostra exatamente o que a Bíblia quer que você entenda. Que sabedoria é a capacidade de enxergar além das aparências e encontrar soluções inteligentes para alguns dos problemas mais difíceis que já foram apresentados ao rei. Depois temos o maior projeto de Salomão. Esse projeto define seu legado e o consolida na literatura judaica e cristã. Ele constrói o primeiro templo em Jerusalém. Esse templo foi feito para ser uma morada permanente para Deus, isto é, para a presença de Deus na terra, e é o local mais sagrado do judaísmo. Ele foi projetado para abrigar a própria Arca da Aliança. Então, os escritores bíblicos agora estão descrevendo um projeto em uma escala inimaginável. Dezenas de milhares de trabalhadores entrando e saindo dessas pedreiras e desses canteiros de obras. Florestas inteiras de cedro são derrubadas no Líbano e transportadas em jangadas. Ouro é martelado em finas camadas para portas, móveis e superfícies. Tudo brilha. É a coisa mais bonita que você pode imaginar. O interior é entalhado com querubins, palmeiras e flores. Um jardim do Éden feito pelo homem, no topo dessa colina. Deve ter sido uma visão, para dizer o mínimo, certo? Depois, a imaginação judaica e cristã às vezes descreve as pedras do templo como tão perfeitamente cortadas e encaixadas que pareciam ter uma habilidade artesanal sobre-humana. Mas no próprio relato bíblico, isso é uma tarefa gigantesca, porém totalmente humana. É absolutamente notável e talvez até milagroso. De acordo com a Bíblia, o texto atribui a Salomão organização, recursos e alcance político, sem ajuda sobrenatural até então. Então, de onde surgiu essa história de demônios? A versão não oficial começa em um lugar estranho. É um texto chamado Testamento de Salomão, e não faz parte do cânone bíblico. É o que os estudiosos chamam de pseudepigráfico, ou seja, usa o nome de Salomão, mas foi escrito muitos séculos depois, provavelmente por alguém do mundo judaico ou cristão de língua grega, imerso nessa tradição mágica e mística. Neste testamento, o templo é construído com a ajuda de demônios. A história inicia com o demônio Orneus atormentando um dos trabalhadores favoritos de Salomão, um garoto que ajudava a construir o templo. Diariamente, ao entardecer, quando recebia o pagamento, o demônio levava metade do dinheiro do garoto. Ele pegava metade da comida do garoto e, pelo polegar, drenava o que o texto chama de essência vital dele. Isso o deixava mais fraco e magro a cada noite. No texto, que não é bíblico, isso não é tratado como metáfora, mas é exatamente como é descrito. O demônio está literalmente se alimentando do pagamento da criança e da comida que o sustentava, o nutria, e, em última análise, de sua força vital. Salomão percebe que seu funcionário favorito está definhando e exige saber o que acontece. Então, quando o menino finalmente conta a ele sobre essas visitas desse demônio, Salomão fica devastado e furioso. E ele entra no templo e ora intensamente a Deus pedindo ajuda. E o arcanjo Miguel aparece com um presente. E este é um anel gravado com um selo especial. E tradições posteriores chamariam isso de selo de Salomão. E usando esse anel, Salomão faz o menino jogá-lo em Orneus, esse demônio, marcando o demônio com o selo e forçando-o à submissão. Mas Salomão não apenas bane a criatura. Muito esperto, o rei mais sábio interroga Orneus, exigindo nomes e fraquezas dos outros espíritos. E um por um, ele usa essas informações e seu anel dado por Deus para prender mais demônios e basicamente colocar um selo neles, marcá-los, e ele os coloca para trabalhar. Em vez de depender só do trabalho humano, Salomão é retratado comandando espíritos para cortar pedras, transportar materiais e construir a casa de Deus. A ironia teológica é engraçada. Espíritos impuros que se opõem a Deus são forçados a construir o lugar mais sagrado para Deus habitar. O texto parece até se apoiar na contradição.
Interessante notar que cada demônio no texto possui função, aparência, modo de ataque e um anjo ou nome divino capaz de derrotá-lo. Agora, Oneus, por exemplo, é derrotado quando Salomão invoca um arcanjo, às vezes chamado de Oriel ou Uriel em diferentes tradições. Outro demônio pode ser preso ao invocar outro anjo ou recitar uma oração ou fórmula diferente. A mensagem é que isso funciona quase como um catálogo, conhecido como um tipo de grimório, sobre o qual falaremos em breve. É um jogo de xadrez sobrenatural. Todo o poder das trevas tem um poder sagrado correspondente. E ao final do testamento, Salomão não é apenas um rei sábio. Ele é o cara que é o rei, o mais sábio e o mais rico, com um anel e um catálogo de demônios e uma equipe de espíritos fazendo o trabalho pesado de verdade para construir a casa de Deus. Você pode atribuir isso ao folclore tardio e estranho, o que é razoável. Você sabe, existem muitos grimórios diferentes, ou sabe, textos não canônicos, tanto no misticismo ou folclore judaico quanto no cristão e islâmico. Outra grande religião também recorda Salomão como alguém que controlava o invisível. Séculos depois, do outro lado do deserto, outra tradição acrescentaria mais uma camada. Então, no Alcorão, na tradição islâmica, Salomão, também conhecido como Suleimã em árabe, recebe dons extraordinários de Alá. Ele entende a linguagem dos pássaros. Ele pode ordenar que o vento se mova basicamente como um veículo e recebe autoridade sobre os djinns. Agora, se você não sabe o que são djinns, nós na verdade fizemos um episódio inteiro falando sobre djinns, mas é uma classe de seres invisíveis que são feitos de um fogo sem fumaça. E alguns desses djinns são piedosos, eles realmente servem a Alá, alguns são rebeldes, e eles têm famílias e sociedades, e até mesmo agem por livre-arbítrio. Eles não são anjos caídos ou maus por natureza, eles são quase como uma espécie paralela que vive ao lado dos seres humanos. Isso está novamente na literatura islâmica tradicional. Agora, sob o comando de Suleimã, certos djinns são colocados para trabalhar. Eles mergulham no mar em busca de tesouros, forjam metal e criam essas estruturas monumentais. Agora, do lado humano, tudo o que você vê é um rei em um trono, e esses projetos de construção impossíveis sendo concluídos antes do prazo. Agora, a cena mais marcante do Alcorão ocorre no fim da vida de Suleimã. Um dia, ele está de pé, apoiado em um cajado, supervisionando os djinns em seu trabalho. Ou pelo menos é isso que eles acreditam. Na realidade, ele morre em pé, e seu corpo simplesmente permanece ali, imóvel, ainda apoiado pelo cajado. E os djinns seguem construindo, assustados com a autoridade e o comando de Suleimã sobre eles, certos de que ele ainda os observa. O cajado só se parte quando uma criatura minúscula, geralmente um tipo de cupim, rói silenciosamente a madeira. No final, o corpo desaba, e a verdade é então revelada aos djinns. Eles estavam obedecendo a um homem morto. Agora, a moral corânica aqui é muito clara. Mesmo os djinns, com todos os seus poderes e conhecimento oculto, na verdade não sabem tudo sobre o mundo ou sobre o invisível. Eles podem ser enganados pelas aparências assim como os humanos. E ainda assim, tanto no Alcorão quanto no Testamento, especificamente nesse texto não canônico, você acaba com a mesma imagem básica de que Suleimã, como um homem no meio, está basicamente dando ordens a seres que a maioria das pessoas só ouve falar em histórias. Então, agora essas histórias existem em alguns textos não canônicos e em alguns escritos posteriores sobre Suleimã, assim como na literatura islâmica. E é só uma questão de tempo até que as pessoas comecem a perguntar: se Suleimã podia fazer isso, será que qualquer outra pessoa pode aprender a fazer isso também? Agora, avançando mais de 1000 anos desde o Testamento de Salomão, chegamos a um texto que tenta responder a essa pergunta. Isso é chamado de Chave Menor de Salomão, também conhecida como Lema de Etim. Agora, isso é um grimório. É um manual de magia ritualística compilado em meados do século XVII, embora se baseie fortemente em fontes medievais e renascentistas muito mais antigas. Ninguém sabe quem realmente compilou isso. Como muitos grimórios, ele alega autoridade antiga, mas é claramente uma junção de textos mágicos anteriores reunidos por editores anônimos. Editores desses livros eram frequentemente perseguidos pela autoridade religiosa, geralmente a igreja, e por isso escreviam sem assinar. Agora, o Lema de Etim, ou a Chave Menor de Salomão, geralmente é dividido em 5 partes, cada uma lidando com um aspecto diferente da magia espiritual. A primeira é a Ars Goetia. Esta é de longe a seção mais famosa, e contém descrições detalhadas desses 72 espíritos que Salomão supostamente aprisionou. É isso que a maioria quer dizer ao falar da Chave Menor de Salomão. Mas ainda faltam 4 seções, depois vem o Ars Theurgia Goetia. Agora isso lida com espíritos das direções cardeais e do ar, entidades geralmente vistas como ambivalentes ou moralmente neutras e não explicitamente malignas. E então você tem, em terceiro lugar, o Ars Paulina.
e esse é focado em anjos associados às horas do dia e aos signos do zodíaco. E então você tem, em quarto lugar, o Ars Almadel. Essas são instruções para construir uma tábua de cera ou um almadel, que basicamente serve para contatar anjos benéficos. E então, em quinto lugar, você tem o Ars Notoria. Esta é uma coleção de orações e invocações para adquirir conhecimento e memória. Manuscritos e edições impressas tratam essas 5 partes de formas diferentes. Algumas versões destacam mais uma seção, inserindo materiais extras ou notas de rodapé, lembrando que a Chave Menor de Salomão não é um livro fixo, certo? É mais uma família de grimórios relacionados que mais tarde foram agrupados sob o nome de Salomão. Mas vamos focar especificamente neste primeiro Ars Goetia, porque é aqui que encontramos esses famosos 72 espíritos e entendemos seu caráter. E aqui está o ponto crucial. Para quem copiava e usava o material, isso não era visto como mitologia como entendemos atualmente. Estas são instruções passo a passo para invocar algo que eles acreditavam ser real, perigoso e capaz de fazer coisas em nossa realidade de fato. Agora o Goetia parece uma enciclopédia demoníaca com um manual de operações. E basicamente cada um dos 72 espíritos tem um verbete descrevendo seu posto. Eles podem ser duque, rei, príncipe, conde ou presidente e assim por diante. E traz suas aparências, habilidades e o selo ou sigilo usado para invocá-los. E você tem retratos muito vívidos de toda a lista de demônios, alguns dos quais são como Peimun. Este é um grande rei que aparece como um homem em um camelo ou dromedário, anunciado por trombetas e símbolos, dito ensinar todas as artes e ciências, revelar coisas ocultas e até mesmo dobrar a vontade das pessoas. E então você tem Buer, um presidente basicamente que se manifesta como uma estranha roda ou estrela de membros de animais, associado à filosofia, lógica, medicina e cura da mente. E então há Dantalion, um duque de muitos rostos. É masculino e feminino e segura um livro que basicamente pode ler e influenciar pensamentos e despertar amor e outras emoções. E os demônios são organizados em uma hierarquia que reflete as ideias medievais europeias de nobreza e cargos. Há reis no topo, cavaleiros na base, e entre eles duques, condes e presidentes. Mas a parte realmente estranha de toda essa seção do texto são os detalhes procedimentais. A Goécia parece uma receita. Não é algo vago, tipo, se o vento soprar, talvez você saiba. É assim, não, desenhe isso, diga isso, e então espere por isso. Só para constar, não tentei. Fico assustado e não mexo com um grimório. Quero dizer, você vai fazer uma invocação demoníaca para conseguir alguma coisa? Se me pagarem bem, faço. Com você tudo é dinheiro, Cristos. Diz aqui que é loucura, mas acho que algumas pessoas fazem isso. Parece escrito para quem realmente quer tentar. Então a pergunta é, por que esse livro de receitas se fixa no número 72? Tipo, por que não 5 demônios ou 1000? Porque esse número... O número 72 não é aleatório. No misticismo judaico, costuma estar ligado a nomes ocultos de Deus, o que é muito importante. Ocultistas posteriores olham para esse número e basicamente constroem uma versão sombria dele, onde algumas tradições imaginam 72 nomes de Deus. Grimórios posteriores mencionam 72 demônios mostrando novamente essa inversão sombria. Ao invés de um mapa de forças sagradas, há uma lista de entidades hostis e malignas. Quando Ars Goetia apresenta 72 espíritos sob comando de Salomão, não está só dizendo, aqui estão alguns demônios, veja. Está sugerindo que Salomão está no centro desse enorme trama sobrenatural como um sistema de arquivamento, uma forma de ver os nomes e potencialmente comandar cada tipo diferente de espírito que existe. E nesse contexto não é só informação, é um plano para o controle, e é por isso que em muitas conversas modernas, religiosas e até mesmo em discussões ocultistas mais alternativas, a verdadeira questão não é se Salomão existiu, é mais sobre quem possui esses segredos agora. É isso que os verdadeiros ocultistas e as pessoas de hoje realmente discutem. Agora, na imaginação moderna, o nome de Salomão aparece não só em grimórios, mas também no Alcorão e na Bíblia. Ele aparece em discussões sobre maçonaria, controle demoníaco e até mesmo em planos para reconstruir o terceiro templo em Jerusalém atualmente. Historicamente, a maçonaria moderna é debatida realmente sobre quando ela começa, mas normalmente é atribuída ao século XVII ou XVIII. Eles a descreveriam como uma filosofia moral, e você sabe, um lugar para os homens se reunirem e confraternizarem. E ela usa a construção do Templo de Salomão como uma alegoria central. Rituais maçônicos que remontam às guildas de pedreiros medievais, colocando simbolicamente os membros no canteiro de obras do primeiro templo. E eles ficam ao lado de Salomão, do rei Irão de Tiro, e do lendário mestre construtor conhecido como Irão Abif.
E o templo se torna uma metáfora para construir esse templo interior de virtude na alma, não um projeto literal para construções físicas. Pelo menos é assim que eles descreveriam. E muitas vezes, quando as pessoas pensam maçons, franco-maçons, o que muitas vezes as pessoas entendem é que estão falando dos maçons que realmente construíram o templo, certo? Quando você ouve isso, você pensa, isso realmente faz algum sentido. Ao visitar grandes sedes maçônicas, como o Templo Maçônico na Filadélfia, ou outras lojas históricas, você encontrará salas criadas para imitar ou evocar o Templo do Rei Salomão, com pilares rotulados como Jaquim e Boaz, pisos em xadrez e tetos estrelados destinados a representar os céus. Escritores maçônicos sempre ressaltam que isso é simbólico. Eles afirmam que isso faz parte do drama sobre crescimento moral e trabalho artesanal. Não são instruções para reconstruir um templo ou controlar demônios. Pelo menos é o que dizem. Fora da loja, especialmente em círculos cristãos, islâmicos e conspiratórios, a história frequentemente parece diferente. Críticos às vezes argumentam isso. Porque a maçonaria usa o Templo de Salomão como modelo, e porque fala sobre o grande arquiteto do universo, deve fazer parte de um projeto oculto para reconstruir fisicamente o Templo de Salomão, um terceiro templo como parte desse plano apocalíptico do fim dos tempos. Agora, novamente, essa não é a minha filosofia. Isso é o que as pessoas discutem especificamente nesses tipos de círculos. E nessa narrativa, a reverência maçônica pelo templo e o uso de símbolos de Salomão são vistos como prova de que maçons agem nos bastidores para controlar política, finanças e religião global, seguindo um plano inspirado em Salomão. Depois, ainda entram os grimórios na história. O cenário fica ainda mais insano na literatura conspiratória. Como a chave menor de Salomão lida com invocação e comando de demônios. E alguns escritores meio que juntam essas duas vertentes e afirmam que os maçons estão usando magia salomônica e que o grande arquiteto deles é, na verdade, um poder demoníaco. Agora, especificamente, falamos sobre aqueles pilares que são encontrados basicamente em toda a loja maçônica que existe. Eles possuem dois pilares, Jaquim e Boaz. E eles literalmente vêm direto da Bíblia ou do Tanakh, especificamente de 1 Reis, capítulo 7, onde diz que há dois enormes pilares de bronze na entrada do templo. E Jaquim significa ele estabelecerá. Boaz significa nele está a força. E eles não são suportes estruturais. Eles servem apenas para simbolizar o limiar do espaço sagrado. E os maçons realmente adotaram isso. Diz aqui que os maçons basicamente usam esse sistema simbólico de ofício como a arte da alvenaria e lições morais. E essa ideia mítica do Templo de Salomão, que quando você entra, está entrando na sabedoria. E existe uma dualidade onde você tem força versus estabilidade, ação versus contenção, e que você não se torna melhor escolhendo um lado. Você precisa usar ambos e entender o equilíbrio do universo. E outro elemento importante aqui é a arquitetura moral. Os maçons pensam que, a vida é como construir um prédio ou construir uma estrutura. Você tem Boaz, o poder de agir, e Jaquim, a habilidade de criar algo duradouro. O ideal é usar ambos. Agora, se você for a fóruns de ex-maçons ou blogs anti-maçonaria, vai encontrar acusações que a loja é na verdade uma fachada para o iluminismo salomônico, e que seus símbolos escondem pactos com anjos caídos, ou que seus rituais ecoam o aprisionamento de demônios da Goécia. Os maçons e estudiosos, por sua vez, rebatem e apontam que os rituais da ordem são apenas bíblicos, morais e simbólicos, e que grimórios como a chave menor vêm de tradições ocultistas separadas e não têm nada a ver com a maçonaria. Mas ainda há o conceito do terceiro templo. Em círculos apocalípticos cristãos e judeus, a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém é vista como um relógio profético de contagem regressiva. Isso é um gatilho para o fim dos tempos, o retorno do Messias ou a ascensão do Anticristo. E como esse templo é imaginado como uma restauração do edifício original de Salomão, o local real para abrigar a presença de Deus, obviamente a simbologia salomônica entra diretamente nesses debates. De um ponto de vista jornalístico, é importante destacar dois pontos sobre essa seção. Sim, Salomão e seu templo desempenham um papel enorme no simbolismo maçônico e em alguns movimentos religiosos apocalípticos. Sim, alguns críticos ligam isso a tramas apocalípticas e controle demoníaco, mas são ideias grandiosas, cinematográficas e geralmente consideradas conspirações ou teorias. Ninguém sabe ao certo. Isso não é necessariamente uma crença pessoal minha, é apenas algo que acho interessante ao analisar todo esse assunto. Se você busca algo realmente documentado, deve observar quem copiava esses textos salomônicos linha por linha séculos antes de existirem fóruns ou Reddit. Quem eram essas pessoas? Bem, aqui está a parte que as pessoas não esperam. Por um longo período da história não eram bruxas ou pessoas estranhas e marginalizadas que estavam folheando esses livros de receitas de demônios. Eram padres, nobres ou estudiosos.
Durante os períodos medieval e renascentista, manuscritos como a Chave de Salomão e textos similares circulavam em latim entre a classe instruída. Cópias surgiam com anotações cuidadosas nas margens, marcas de propriedade de clérigos e correções feitas apenas por leitores treinados. Essas pessoas compreendiam a literatura bíblica e faziam anotações. Para quem as usava, não eram itens assustadores ou estranhos para assustar convidados. Elas eram, na opinião deles, ferramentas experimentais reais para obter conhecimento, proteção, cura ou simplesmente uma vantagem neste mundo. E a lógica é bem clara. Se Salomão, um rei claramente favorecido por Deus, podia comandar espíritos sem perder seu status como o rei mais sábio aos olhos de Deus, então talvez outros também pudessem seguir esse modelo, certo? Faz sentido. Quero dizer, se você envolvesse, seus rituais em tipo salmos e invocasse a Trindade e chamasse anjos para controlar os demônios, talvez você pudesse dizer, isso é só uma forma avançada de piedade, e não é magia negra nem nada assim. Mas a linha entre milagre e magia fica borrada nesse tipo de prática. Então, oficialmente, a Igreja Católica condena esses rituais. Concílios e bispos emitiam proibições e destruíam esses livros. E até pregadores protestantes chamavam isso de ferramentas supersticiosas. E alguns grimórios foram até completamente destruídos. Mas na prática, a demanda nunca desapareceu de verdade. Ela só ficou meio escondida. Manuais de confissão traziam perguntas sobre invocação de espíritos, pois os confessores sabiam que isso ocorria. A mesma instituição que produzia histórias de milagres de santos também tinha membros que, discretamente, faziam esses experimentos demoníacos no tempo livre. Então, no século XIX, quando movimentos de renascimento ocultista, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, redescobriram e reformularam esse tipo de material demoníaco salomônico, eles estavam se baseando em uma longa história de prática. Para eles, a Chave Menor de Salomão era mais que uma curiosidade. Ela voltava a ser um manual de laboratório para a alma, e para dobrar a realidade, algo que muitas pessoas levavam muito a sério e estavam dispostas a testar em si mesmas. E quando você percebe quantos grupos diferentes realmente tentaram usar isso, você tem de monges a magos até conspiracionistas modernos. Você meio que tem que perguntar, o que está acontecendo com Salomão nesse livro? Por quê? Por que as pessoas ainda são tão fascinadas por isso? Agora, Salomão não foi escolhido por acaso, certo? Ele é o candidato perfeito para esse tipo de mitologia. Primeiro, ele tem uma sabedoria lendária. A Bíblia o mostra como o rei mais sábio. Se ele faz isso, talvez saiba algo que não sabemos. Sob essa ótica, dominar espíritos é apenas uma extensão da percepção de Deus sobre o funcionamento do mundo. E então, é claro, você tem o templo, o primeiro templo em Jerusalém, que era tão magnífico segundo todos os relatos da Bíblia, a Torá. E então você tem pessoas que lutam para imaginar que mão de obra comum conseguiria construir algo tão enorme, tão perfeito, e as decorações e o ouro. Era difícil para os leitores pensarem, será que os humanos poderiam mesmo fazer isso? E o anel conecta tudo, não é? Essa chave mágica menor, o selo, o sinete, que basicamente é um dispositivo concreto que explica como um rei humano poderia comandar demônios ou gênios para construir esse tipo de construção massiva. Ele é representado como hexagrama ou pentagrama, tornando-se um dos emblemas mais reconhecíveis da tradição mágica. Carimbado em talismãs e diagramas, e por fim na linguagem visual do esoterismo ocidental como um todo. Por trás de tudo isso está a complexidade pessoal de Salomão. A Bíblia não retrata Salomão como impecável, mostra ele se desviando para a idolatria, fazendo concessões e, por fim, caindo sob o julgamento de Deus. Um santo impecável comandando demônios pareceria um pouco estranho, mas um rei brilhante, porém comprometido, tocado tanto pela sabedoria quanto pela tentação, parece mais crível, eu acho. A partir daí, todo o resto, os grimórios, o simbolismo maçônico, as conspirações, tudo isso surge dessa única e poderosa ideia de que Salomão foi a pessoa que ficou exatamente na linha divisória. Entre o céu e a terra, entre a nossa realidade tangível com a qual interagimos o dia todo e a realidade espiritual, o invisível que muitas pessoas acreditam estar bem ali, bem ao nosso lado. E no final das contas, ele tentou governar as duas. Então, por milhares de anos, as pessoas só contaram uma dessas duas histórias sobre Salomão, certo? Ou ele era o rei mais sábio que já existiu, o homem que pediu entendimento em vez de riquezas. Ele construiu o templo tão radiante que virou o centro das histórias mais sagradas do mundo. Essa é a versão que me contaram. Ou você tem o outro lado. E esse é o lado que circula nos círculos ocultistas. Que esse foi um rei que aprendeu a comandar o que nunca deveria ter sido comandado. O homem com um anel no dedo, uma lista de espíritos nas mãos e essa força invisível que podia construir os edifícios mais majestosos que o mundo antigo já tinha visto. Essas versões não combinam. Se a segunda for verdadeira, como já disseram, demônios ou gênios teriam construído essa casa de Deus.
Essas duas coisas podem estar em contradição. Se for assim, a linha entre sabedoria divina e conhecimento proibido pode ser mais tênue do que muitos gostariam. E voltando a Salomão nas escrituras, e você sabe, manuais de magia, rituais da maçonaria e vídeos de conspiração, as histórias e os mitos ao redor dele nos forçam a tentar equilibrar tudo isso. Se Salomão é o rei mais sábio da Bíblia, abençoado por Deus, se ele foi capaz de ser tentado e cair na tentação que acabou trazendo o julgamento de Deus sobre ele, onde exatamente está o limite? Ele é o rei mais sábio, mas ainda assim cai em tentação. Ele é escolhido por Deus, mas também, de acordo com esses escritos muito posteriores, esses grimórios e esses textos não canônicos, está comandando demônios. Como isso nos faz sentir em relação a um dos patriarcas mais antigos das religiões abraâmicas? E isso, senhoras e senhores, é um breve mergulho ocultista sobre o rei Salomão, especificamente a ideia de que ele foi um rei sábio que foi capaz de controlar o poder dos demônios. Agora, algumas coisas sobre isso. Primeiro, como já disse, não quero que pareça uma filosofia dominante. Isso normalmente vem de círculos ocultistas de grimórios, onde as pessoas tentam entender como essa construção majestosa foi feita e se foi feita por humanos. E isso meio que conecta muitas coisas. E na maioria das vezes, o cristianismo tradicional e, o judaísmo tradicional, pelo que eu sei, não aceitam isso necessariamente como, digamos, cânone. Não é visto como um dogma fundamental. Na literatura islâmica, como o Alcorão, há menção ao uso de djinn, mas eles não têm a mesma conotação nem força maligna, sendo apenas espíritos. Acho que às vezes as pessoas tentam misturar muitas coisas e dizem que o templo é maligno, mas não é disso que estamos falando aqui. Quero dizer, o que mais me chama a atenção nisso é que é fascinante como as pessoas são tão obcecadas. Talvez não seja fascinante, talvez seja previsível, mas é evidente que as pessoas são obcecadas em tentar acessar conhecimentos desconhecidos, sabedoria que é secreta. Grande parte do esoterismo ocidental, como o da teosofia, traz a ideia de mestres secretos que vivem no mundo e compartilham conhecimentos exclusivos. É uma antiga informação transmitida de Deus a poucos escolhidos. Se tiver sorte de aprender com um grande mestre, talvez também conquiste esse poder. É algo que eu acho que vemos nos dias de hoje, de uma forma um pouco diferente. Muitas vezes nós nos apoiamos em gurus, seja um guru de negócios que você segue no Instagram, ou você sabe, como um mestre espiritual, tipo um monge ou alguém realmente mais espiritual. Ou mesmo usando ayahuasca ou outras drogas alucinógenas para buscar um entendimento mais profundo do universo. Acredito que esses grimórios buscam justamente isso. Pessoas invocaram esses espíritos desde então e provavelmente ainda hoje. Alguém certamente faz isso em algum lugar do mundo enquanto gravamos este episódio. Não tenho dúvida de que, se você disser para as pessoas, olha, existe uma magia oculta antiga, uma sabedoria, um jeito de alcançar poder e ter esses espíritos sob seu controle, as pessoas vão tentar fazer isso. Aleister Crowley notoriamente tentou invocar espíritos. Quero dizer, você tem tantos mestres espirituais diferentes, ocultistas, por assim dizer, que eram obcecados por esse tipo de grimório. O fato de que pessoas colocaram essas ideias em livros para outros testarem e que esses testes ainda ocorrem, me faz pensar, será que há algo aí? Essas pessoas têm resultados? Claro, há muitas conspirações sugerindo que músicos, atletas ou líderes mundiais usam esse tipo de sabedoria ou conhecimento oculto, e consultando esses grimórios e realizando esses rituais de invocação para tentar ganhar poder através de forças demoníacas. Talvez. Eu não vi isso, mas é interessante que exista um precedente histórico que remonta literalmente ao rei Salomão. Mas eu não sei. Quero dizer, Chris, teve algo que você tirou disso? Eu só acho que a ligação entre figuras religiosas e algum tipo de ramificação com essas coisas de magia é meio interessante. Sim, acho fascinante, principalmente pela ligação com os maçons e por basearem grande parte da filosofia no Templo de Salomão. Isso mostra novamente como essas pessoas eram muito habilidosas em entender literatura antiga, especialmente textos teológicos bíblicos. Não há dúvida de que muitos idealizadores e pais fundadores da América eram profundamente ligados à maçonaria. Mas será que praticavam esses rituais? Será que eles queriam acessar esse conhecimento ocultista demoníaco? Talvez. Talvez fosse só um clube de velhos amigos, tipo uma fraternidade, onde os caras se reuniam, trocavam ideias e enriqueciam juntos. E era só isso. Eu não sei, eu não sou maçom, eu sou católico, não posso ser. A Igreja Católica tem uma regra rígida: maçonaria não é permitida. Então, infelizmente, estou excluído. Talvez alguns maçons estejam assistindo agora. O que acham?
Você sente que é tudo simbólico e que só representa ter uma boa conduta moral, tentar entender a verdadeira realidade de Deus, ser uma pessoa melhor e construir sua vida como se fosse um templo? Ou você sente que talvez exista algum outro tipo de força mais sombria, mais oculta em ação, e que talvez realmente existam rituais para possuir um poder inimaginável? Eu não sei. O que acham? Quero muito ler seus comentários. Se já passaram por isso, leram esses grimórios ou conhecem o Testamento de Salomão ou a Chave Menor de Salomão, quero saber o que pensam. Se você cresceu em uma tradição muçulmana especificamente, como isso é ensinado para você quando está indo para a escola estudar o Alcorão ou quando tem um imã contando essas histórias para você? Como você entende o uso dos djinn por Salomão ou Suleimã? E se você é cristão ou judeu, isso é algo sobre o qual você realmente não sabia. Gostaria de saber se isso é discutido nos seus círculos. Crescendo como católico, não tive esse contato direto. Eu só sabia dessas coisas enquanto crescia porque minha mãe me contava sobre a maçonaria, mas é basicamente isso. Então eu adoraria saber o que vocês acham. Estou sempre aberto a mais discussões. E se eu falei algo errado, por favor, não hesite em me corrigir nos comentários. Eu leio todos eles, no YouTube, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo isso. Quero agradecer novamente pelo apoio ao programa. Se você gosta de história, exploramos um campo histórico bem interessante aqui. Confira o History Camp, onde aprofundo tudo o que já aconteceu. Também temos o Camp Ganon. Esse é o canal principal onde eu aprofundo nas coisas que estão acontecendo agora, passando por teorias da conspiração malucas, conversando com pessoas interessantes que sabem muito mais do que eu, que são verdadeiros especialistas em suas áreas. Se você gosta do divino, cósmico ou místico, sempre será bem-vindo no Religion Camp. Temos episódios todo domingo, inscreva-se. Também temos um Patreon que é nossa fogueira, nosso santuário interno. Aqui nos reunimos para compartilhar ideias e discutir. Realizamos reuniões mensais pelo Zoom e publicamos episódios extras todo mês. E você recebe episódios sem anúncios, descontos em produtos, tudo isso de bom quando acessa patreon.com/campganon. E você também, sabe, torna possível fazer esse programa ainda melhor. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, e eu vejo vocês no próximo domingo. Que a paz esteja com vocês.